Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, agora aqui na Masper TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio da CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E você também pode acompanhar o programa no nosso canal no YouTube, @Revista Em Evidência, e também lá no Instagram, Revista Em Evidência. E no programa de hoje eu tenho uma convidada muito especial. Nós temos o prazer de receber uma advogada especialista em direito público. Ela já presidiu o MDB Mulher do Rio Grande do Sul e hoje é deputada estadual pelo segundo mandato consecutivo. Foi procuradora especial da mulher na gestão 2023-2024, é presidente da Comissão Permanente de Finanças, Planejamento e Fiscalização do Controle e também das frentes parlamentares do Comércio de Bens e Serviços e da Primeira Infância, e também é titular da Comissão de Assuntos Municipais. Estou recebendo aqui a minha querida amiga, deputada estadual Patrícia Alba. Deputada, seja muito bem-vinda, prazer em recebê-la novamente. Muito obrigada, Cláudio, um prazer estar aqui contigo novamente. Eu que sempre fui fã da Revista Em Evidência, pude participar de muitos programas da Em Evidência na TV e agora, neste novo momento, em nova casa, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Que bom, deputada. Eu começo lhe perguntando, deputada Patrícia Alba, sobre a sua avaliação, já para o pessoal que está nos acompanhando em casa, da LDO, né, 2025, enviada pelo governador ao Estado, a senhora como deputada estadual. Sim, o mês de maio é o mês em que o governo precisa enviar a LDO para a Assembleia, isso é uma regra constitucional, e o governo fez esse movimento. Estando lá na Assembleia, nós escolhemos, através da Comissão de Finanças, um relator para este projeto, só que nós estamos num momento diferenciado, porque mesmo este projeto tendo sido pensado e avaliado desde o início do ano, porque é um projeto bastante complexo, ele chega na Assembleia num momento em que nós estamos totalmente desestruturados como Estado do Rio Grande do Sul. E o que significa isso? Que aquilo que veio na lei orçamentária não necessariamente vai ser concretizado, porque o governo ainda não conseguiu prever os resultados dessa catástrofe climática nas finanças do Estado. Existem previsões de vários setores, até inclusive de federações, enfim, de entidades, mas todas essas avaliações, elas são uma avaliação prévia, né? Da mesma forma, o governo, ele fez essa lei, ela dá diretrizes para a lei orçamentária, né? Ela é a lei de diretrizes orçamentárias. Então, o governo prevê aquilo que ele vai focar mais, que ele vai investir, o que ele precisa, só que nós estamos em um momento em que o governo não sabe o que vai ter de receitas e também não sabe o que vai ter de despesas. De prejuízo. De prejuízo e de despesas com infraestrutura e com uma série de outras situações. Então, nós recebemos o projeto, ele vai tramitar da mesma forma que tramitaria, mas com a possibilidade de fazer um ajuste posteriormente para que nós possamos colocar tudo que está acontecendo, que vai acontecer daqui para frente, para que no ano de 2025 nós tenhamos uma lei orçamentária correta para a situação que nós estamos passando. E, deputada, no meio de tudo isso, né, tem informações também, a Comissão de Finanças, que solicitou à Secretaria da Fazenda sobre as desonerações fiscais também no meio de tudo isso, né, deputada? Sim, porque também precisam ser ainda avaliadas. Se tu lembrar, e quem nos assiste, nós estávamos passando por uma discussão de aumento de impostos antes de vir essa enchente, né? E dizíamos para o governo que não havia necessidade do aumento. Eu fui uma das deputadas que se colocou contra esse aumento e dizendo que a projeção de arrecadação do governo ela era muito maior do que aquilo que o governo tinha previsto na sua lei orçamentária. Ou seja, não havia necessidade de aumentar o imposto. Neste mesmo momento, nesta mesma situação, o governo entendeu que, em não aumentando o imposto,
ele devia modificar os incentivos fiscais que ele próprio concede. Pois é. Ok, isso faz parte da prerrogativa do governo. Mas foi em tom de ameaça ali, né? Então, bastante tom de ameaça, sim. Só que uma situação bem desgastante, porque o governo fez os decretos e eles entraram em vigor no dia 1º de maio. Esses decretos, eles tiravam benefícios fiscais justamente da cesta básica. De pão, leite, ovos, hortifruti grangeiros. Então, era uma situação bem prejudicial à sociedade em si, mas também à economia do estado do Rio Grande do Sul. Isso nós levávamos para o governo. Nesse momento, nós já estávamos pedindo esses dados, essas informações, porque mesmo nós estando na Assembleia, sendo deputados, o acesso a essas informações são bem complicados. Pois é, né? E o papel da Assembleia é justamente fiscalizar. Exatamente. Claro que nós entendemos que situações que tenham que ser de segredo, porque são situações fiscais de empresas determinadas, isso sim. Mas, no geral, nós precisamos saber, inclusive para fiscalizar, se aquele benefício fiscal que está sendo concedido para uma empresa ou para um setor, ele está revertendo realmente, em um crescimento do Estado, porque o benefício fiscal existe, não é uma bondade do governo, né? Ele existe para incentivar um setor, para fazer a economia girar, ele tem motivos, né? E esses motivos, eles estão elencados quando é concedido esse incentivo. E nós precisamos saber se eles estão ainda valendo ou não, se há necessidade de manutenção ou não. E agora, nesse momento em que nós não temos recursos suficientes para nada, nós precisamos reavaliar tudo isso. Vai ter que ser feita uma análise total de toda a situação do estado do Rio Grande do Sul. Nós hoje, e agora trago um pouco para a pandemia, não, a pandemia também foi parecido, mas só o Rio Grande do Sul agora. É uma pandemia nossa. Uma pandemia gaúcha, que coisa terrível, né? Coisa só terrível. Que piorada. Muito. Porque a gente teve perda de ativos, piorada no sentido econômico, né? Terrível. No sentido econômico e de retomada disso, ela é muito pior do que a pandemia. Não se tem ideia ainda também, né? Como a senhora falou no início ali, ainda está se mensurando ainda, né, os estragos. Não se tem ideia dos prejuízos, não se tem ideia de como essa situação vai ser retomada tanto pelas empresas, os empregos, quanto pelo governo, né, porque o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul, que precisa prestar os serviços básicos, ele também vai ficar sem recursos no momento que nós tivemos, por exemplo, um mês inteiro de empresas sem arrecadar nada. Né? Claro, não foram todas as atingidas, mas é um número muito grande. Aí o governo também deixa de arrecadar porque ele dá esse benefício também que as pessoas passam a pagar posteriormente, né? Em outros meses. Isso também vai fazer falta no caixa do governo. Isso que entra no caixa do governo também vai para as prefeituras, ou seja, é em cascata. Né? Então, hoje nós precisamos de uma revisão de tudo isso e precisamos de um olhar do governo federal, que é quem tem recursos e que é quem não foi atingido diretamente, né? Mas que pode ser, não dando a atenção necessária que o Rio Grande do Sul precisa, o governo do estado também vai ser afetado, porque afinal de contas nós somos uma das grandes economias do país. Eu ia lhe dizer, a senhora colocou muito bem também, deputada, para o pessoal que está nos assistindo para o resto do país, e aqui a gente transmite aí para o resto do país, a gente também participa consideravelmente aí também, através dos impostos, do restante da economia do país, né? Sem dúvida, o Rio Grande do Sul é um dos grandes estados que envia tributos, não recebe. Né? Aliás, envia mais do que recebe. Envia muito mais do que tem de retorno. Então, hoje nós estamos precisando desta ajuda que justamente o Brasil, ele é uma federação e a federação tem o princípio da solidariedade. Né? Aqueles que podem mais, pagam mais e aqueles que podem menos, recebem mais. Então, hoje nós estamos na situação invertida e até nós não precisamos nem
que venham recursos de outros estados para nós. Bastaria que fosse devolvido só o que nós produzimos. Nossa própria produção. Exatamente. Boa. Então, são muitas avaliações que são necessárias e são impactos em todas as áreas que, se não tiverem essa atenção, se der atenção apenas para uma área, seja para a indústria, seja para o comércio, seja para a infraestrutura, se a gente pegar só uma delas, nós não vamos conseguir resolver a situação do estado do Rio Grande do Sul. Ou se tem uma atenção com esse todo, que é uma engrenagem, ou nós vamos ter problemas muito sérios daqui para frente. Com certeza. Deputada, retomando assuntos que já existiam antes ali das enchentes, né, e que certamente foram prejudicados, mas que a gente tem que retomar, né? Ele pergunta se será possível realizar o projeto para duplicação do trecho de 16 quilômetros da RS 118, justamente entre a nossa querida Gravataí e o entroncamento da Freeway, ali no acesso da RS 040 em Viamão, que se tornou agora aí um acesso para Porto Alegre fundamental, né? Casualmente com a enchente, né? Vê que foi praticamente a única rodovia na região metropolitana olha que serviu de acesso. Não sei se é coincidência ou que já faz parte de uma necessidade mesmo. Exato, ela é necessária, ela é uma rodovia fundamental para a região metropolitana, e aqui, da mesma forma que o Rio Grande do Sul é necessário para o Brasil, a região metropolitana é necessária para a economia do estado do Rio Grande do Sul. Então, apesar dela ser uma rodovia entre algumas cidades, ela não anda o estado inteiro, né? Ela vem de Viamão ali Esteio, Sapucaia. Sim. Ela pega essas cidades, não são muitas cidades de fato, né? Nós temos Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, Esteio e Sapucaia. Ela abrange essas cidades. Só que ela é importantíssima para o estado inteiro, porque ali o número de veículos de carga, veículos de trabalho, de passeio, inclusive é uma rota para ir para a praia, também para o litoral, né? Então, essa rodovia ela é extremamente importante para o estado do Rio Grande do Sul. E nós vínhamos tratando desse assunto porque o governo do estado colocou essa rodovia dentro dos seus blocos de concessão de rodovias. Verdade. A RS 118 tinha uma previsão de pedágio lá no primeiro mandato do governador Eduardo Leite. E aí, se tu lembrar, Cláudio, e os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, se lembrarem, o governador Eduardo Leite, quando foi para o segundo turno com o candidato a governador Onix, ambos assinaram um documento que não iriam pedagiar a RS 118. Assinaram, está lá o material. E depois, logo em seguida do novo mandato, então, do novo governo, foi uma amnésia, né? Uma amnésia coletiva. Então, mas nós não nos esquecemos. Não tão coletiva assim. Não foi tão coletiva. Então, o que aconteceu? Quando nós descobrimos, porque nós ficamos sabendo através de imprensa, que o governador estava fazendo um estudo para colocar na RS 118 um pedágio no formato free flow, que é aquele que não tem a praça de pedágio, né? Mas um aparelho, uma câmera ou algum aparelho, ele detecta o veículo que está passando e é feita a cobrança. Isso é pedágio igual. É só uma maneira diferente de só cobrar. Um nome diferente, mais bonito, né? Que talvez algumas pessoas não entendam um nome em inglês, enfim, mas que é pedágio, né? Quando o governador trouxe essa ideia, então, esta má ideia de colocar pedágio na RS 118, os movimentos começaram explodiram. Movimentos tanto políticos quanto da sociedade. Né? E hoje nós temos o movimento RS 118 sem pedágio, que é dos empresários da região metropolitana, que é muitíssimo forte. Sim, né? sim. E justo, isso aí atrapalharia necessário. Muito. Meu Deus, as pessoas têm que se locomover ali naqueles curto espaço de tempo ali entre um município e outro, com pedágio no meio. Nós temos exemplos de que o pedágio não é benéfico, né? Nós tínhamos um pedágio
pedágio nestes casos. Existem casos que é necessário. Sim, né? Estou falando nesse caso. Nestes casos que são casos de pedágios em regiões... me fugiu agora o nome... muito densas, povoadas, com densidade dentro das cidades, pedágios urbanos. Pedágios urbanos. Existem formas de pedágios urbanos, inclusive em outros países, que são aquelas para evitar um número muito grande de pessoas circulando no centro das cidades, em algum determinado local. Tá. Isso é uma situação. Tudo bem. Nós tínhamos um pedágio na Freeway, que era em Gravataí, que os moradores de Gravataí precisavam pagar. Esse pedágio, depois de muito trabalho, muita luta, ele foi colocado mais para perto da GM, mais para perto do litoral. Então, quem mora em Gravataí não usa mais. Isso fez com que as empresas viessem se instalar em Gravataí, fluiu tudo. Hoje nós somos um polo logístico, inclusive na 118. Olha só, né? gente, olha só. E aí, a colocação de um pedágio ali, ela impactar isso na economia, porque o empresário ele vai avaliar onde é que ele vai se instalar, né? E isso impacta em menos empregos, impacta em girar menos economia, impacta em menos impostos, em menos serviços para a população, enfim. Fora isso, o pedágio urbano, como a gente fala, ele tem uma característica pendular, que a gente diz, as pessoas passam diariamente. Sim. Elas vão trabalhar e voltam, ou elas vão estudar e voltam, elas vão ao médico e voltam. Então, este tipo de pedágio ele não é admissível. Sim, né? Para a pessoa que mora. Muito. E ele era justamente nas duas cidades que são... Uma é a última em economia no estado do Rio Grande do Sul, que é Alvorada, e a outra é a 494, eu acho que é Viamão. Vai prejudicar muito empobrece muito mais ainda a população. Mas o que aconteceu, vinha acontecendo, que foi uma coisa super importante para esse movimento. Nós nos colocamos à disposição, deputados estaduais, 3 deputados estaduais, eu, deputado Rodrigo Lorenzoni e deputado Capitão Martim, que é de Viamão também, deputado Rodrigo de Porto Alegre. Cada um de nós colocaria R$1 milhão de emendas parlamentares para nós fazermos o projeto, porque o governo dizia que não tinha recursos para fazer nenhum projeto. Então, nós eliminamos o problema do projeto. Né? Se isso era um problema, não é mais. Está eliminado. E aí, nós entendemos que este projeto ele poderia ser feito com emendas parlamentares dos nossos deputados federais. Os deputados federais, além de terem as suas emendas individuais, que é um valor bem alto, só a emenda individual de um deputado estadual do Rio Grande do Sul construiria a duplicação da RS 118 de Gravataí até Alvorada, de um ano de um deputado federal. Tá? Fora as emendas de bancada. Né? Informação importante, muito importante. Bastante importante. Eu gosto que a deputada ela é didática, né? Para o pessoal em casa entender os porquês dos porquês. Mas nós precisamos que os deputados queiram colocar esse recurso. Então, o que nós fizemos? E aí, a ideia primeira e principal era que se usasse o recurso de bancada, né? As emendas de bancada. Então, nós levamos até o coordenador da bancada federal, que hoje é o deputado Marcon, do PT, e o vice é o deputado Alceu Moreira, do MDB. Então, eu tive lá em Brasília e entreguei para eles a nossa intenção de que a RS 118 seja construída com recursos da bancada federal. O procedimento anterior era o seguinte, chegando esses projetos, os deputados avaliam e votam, nós temos 31 deputados federais, eles avaliam e votam naquelas obras estruturantes que eles desejam colocar os seus recursos. Então, o primeiro passo foi esse, ir lá e dizer, nós queremos participar disso. E o segundo passo, que era o que nós estávamos iniciando, era que a gente fosse lá fazer pressão, efetivamente, porque algumas pessoas imaginavam assim, bom, como nós não temos muitos deputados que sejam da região metropolitana, talvez eles não queiram colocar dinheiro aqui. Só que isso impacta no estado inteiro. Então, a gente tinha que mostrar para os deputados que ficaria muito ruim para eles
se eles não aceitassem colocar essa obra como uma prioridade, né? Nós não conseguimos chegar nesse momento porque veio aí a enchente e paralisou tudo e a gente teve que se reorganizar e enfim, não tem nem como ir a Brasília para fazer isso, né? Mas vamos retomar, vamos retomar. Eu vou pedir licença para a deputada, a gente vai fazer um intervalinho, mas não sai daí que em seguidinha a gente segue nesse bate-papo aqui com assuntos pertinentes para o Estado. Tem muito mais, tá bom? A gente já volta um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui na Masper TV. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora. O programa Em Evidência tem o patrocínio da CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac e a revista Em Evidência, né? Você pode acompanhar também no nosso canal no YouTube e também lá no Instagram. Estou conversando hoje com uma convidada muito especial que está aqui no programa Em Evidência na TV e também na revista. Olha aqui, ó, deixa eu colocar aqui a deputada estadual Patrícia Alba, que já fez parte aqui da revista Em Evidência. Daqui a pouquinho também eu vou mostrar também uma outra figura ilustre aqui também, no outro bloco para vocês aqui, porque nós estamos na semana do Dia dos Namorados, né? Daqui a pouquinho mais eu mostro. Mas a deputada estava comentando comigo no finalzinho do bloco anterior ali, para você que perdeu, sobre a duplicação da RS 118, a questão do pedagiamento. Só para concluir aquela questão ali, por favor, deputada. Então, Cláudio, como eu dizia, nós estávamos num momento de pressão política nos deputados federais da bancada gaúcha para que eles entendessem a importância de colocar suas emendas parlamentares nesta obra. Agora, como nós estamos vivendo esse momento completamente diferente, em que muitos empresários estão observando a importância de eles participarem desta reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, eu vejo como uma grande possibilidade de que os empresários possam abraçar a causa da duplicação da RS 118 como algo feito por eles, né? Então, nós vamos buscar estas outras alternativas. Nós temos aí institutos que estão doando recursos e também agregando recursos de outros doadores que estão aceitando que se enviem projetos para que obras de infraestrutura sejam feitas e nós vamos buscar esta tentativa, esta alternativa de que esta obra possa ser também feita aí com a ajuda e com as mãos dos nossos empresários gaúchos. Eu já ia lhe perguntar, então, a senhora já está respondendo como é que a Assembleia Legislativa pode ajudar na aceleração, então, na reconstrução do Estado. Está aí a questão da duplicação da 118 e também de outras maneiras também do Estado também. Isso pode também ajudar também pela iniciativa privada também? Sem dúvida nenhuma, as obras de infraestrutura do governo do Estado, obras do Estado, sim, elas podem ser feitas a partir de um privado, de um empreendedor, ou de vários empreendedores ou de parcerias. Existem várias formas, existe a parceria, existe o exclusivamente privado, existe o exclusivamente público, então estas formas elas vão ter que ser colocadas em prática agora. E elas estão acontecendo em várias situações, seja na construção de casas, na retomada dos empregos, elas estão acontecendo. Agora ali. A ponte que foi feita, essa foi feita com recursos privados, se eu não me engano, com mão de obra e maquinário público. Né? Então, essas formas vão ter que ser feitas e o empresário que quiser permanecer, que entender que o estado do Rio Grande do Sul é a sua casa e que ele precisa colaborar, ele vai fazer, eles têm feito, Todo mundo ganha. Todo mundo ganha e impressionante, assim, a gente vê a solidariedade de todos, em todos os lados, né? Nós vemos a solidariedade daquele cidadão que não tem possibilidade de doar dinheiro, ele vai lá, ele doa o seu tempo para fazer comida, enfim, e nós estamos vendo doações milionárias de empresários gaúchos e que vão ajudar muito a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Eu espero muito que a RS 118 possa fazer parte deste movimento aí dos empresários
para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. A gente viu a importância que a rodovia mais do que tem. Se alguém tinha alguma dúvida, agora acho que não tem mais. Não tem mais. Então, esse é o momento que nós precisamos focar nessa situação. A gente tem que aproveitar os momentos, né? Eu posso fazer, trocando de assunto, eu acho que isso não estava na nossa pauta, mas agora é o momento, por exemplo, de nós pressionarmos com relação à dívida do estado do Rio Grande do Sul com a União. Opa, por que não? Porque nós estamos passando por um momento devastador. E aí vai ficar pressionando para... Nós não temos... uma ajuda, né? A gente já tinha muitíssima dificuldade de pagar antes. Agora, nós tivemos a dívida suspensa por 3 anos e não vamos pagar os juros, mas a dívida vai seguir. Depois dos 3 anos ela vai seguir, nós vamos ter que pagar os 3 anos com correção monetária. A única coisa que nós não vamos pagar são os juros. Então, quer dizer, houve uma suspensão, né? E nós vamos ser obrigados a pagar. Existe uma ação da OAB no Supremo Tribunal Federal que contesta se esta dívida existe. Pois né? Ou se já não foi paga também. Ou se já não foi paga, ou se já não foi quitada. Já faz tempo. Já faz muito tempo e ela só vem crescendo. É verdade. Ela vem crescendo, mesmo com o que a gente paga não abate. Né? Ela só cresce, só não termina como aumenta. Exatamente. Então, esta ação da OAB eu reputo de muitíssima importância. E agora é o momento da pressão, tanto no governo do estado, e saiu uma notícia agora, não sei se vocês já tiveram acesso, de que o ministro Fux está fazendo uma mesa de discussão entre OAB e governo federal para avaliar se essa dívida existe ou não. Então, este é um momento propício para nós mostrarmos que não devemos, e se devêssemos, Cláudio, para nós conseguirmos nos reestruturar como Estado ente federado, o governo não pode olhar para nós e nos deixar morrer à míngua. É verdade. Né? Então, esse é um momento ideal para que a gente possa focar em eliminar essa dívida aí que o Estado do Rio Grande do Sul dizem que tem, né, com a União. Excelente, deputada. Eu não posso deixar de falar também, né, deputada, a senhora aí teve projetos aí também, liderou também, vice-presidente do MDB Mulher também, isso é fantástico também, a gente tem que falar também para as mulheres do nosso estado também, e até para incentivar as lideranças políticas do nosso estado, né, deputada? Eu hoje falava sobre isso porque quando eu comecei a fazer parte da política, que foi lá no milênio passado, foi em 1994, a gente não falava muito sobre essa questão de participação de mulher na política, não desta forma, não diretamente. E a gente, quando isso acontece, as pessoas acabam não prestando atenção nessas situações. Então, tu só começa a perceber quando tu foca neste assunto. E aí, depois que eu comecei a participar, então, desse núcleo maior de MDB Mulher Estadual, que eu fui presidente, MDB Mulher Nacional, eu fui vice-presidente, tu começa a perceber que, efetivamente, as mulheres têm uma participação muito pequena. Eu ia dizer que ainda é uma participação muito masculina. Eu ia comentar, ainda é, né? Muito, gente. Imagina muito. lá... Precisa avançar muito ainda. Precisa a sensibilidade da mulher ainda, olha, faz falta na política. Mas tu imagina lá na década de 90 como é que era isso? Nossa, né? Nossa. E então, só que como antes aí não podia nem votar, mulheres não podiam nem votar antes, gente. Não podia votar, nós podemos... Olha o que a gente tem que, sabe, esquecer, né? E se tu... Olha como são as coisas. A gente tem o direito a voto, nós mulheres temos direito a voto há pouco mais de 90 anos. Tá? É um tempo muitíssimo curto, historicamente falando. Impressionante isso. É inacreditável, né? Por que isso? Né? Quem inventou que mulher isso? Não podia? Não podia por quê? Eu reputo e entendo que a partir daquele momento nós começamos a ter uma participação naquilo que era importante para nós mulheres. Porque quando tu tem a possibilidade de escolher, tu escolhe alguém que vai te representar. Né? Então, mesmo que nós não tivéssemos mulheres participando da política em si, a gente podia votar, tinha o direito de opinar, só a partir daquele momento. Bom, e aí foi indo, ao longo dos anos, veio as mulheres sem participar, a eleição política
era e é algo extremamente masculino, culturalmente, né? Coordenado, levado por homens. E depois de um certo momento, a sociedade avançando, a lei, né, através da lei, se entendeu que as mulheres tinham que participar e veio na legislação eleitoral que era obrigatória a participação das mulheres. Que são as cotas, as chamadas cotas. Bom, lá no início disso, então, uma primeira legislação que veio, ela dizia o seguinte, que os partidos políticos deveriam reservar 20% das vagas de concorrer à eleição para mulheres. 20% das vagas deveriam ser reservadas para as mulheres. O que os partidos políticos faziam? Reservavam 20% das vagas e preenchiam as outras com homens. Preenchia 80% de homem e 20% ficava vazio, porque não dizia que a mulher tinha que participar. Sim, eu já vi a senhora falando que tem que se criar um ambiente para que a mulher seja convidada, seja atrativo para que a mulher vá para a política. Claro, só que aí depois dessa lei se observou que isso não bastava, então tinha que ser obrigatória a participação da mulher. Aí a lei veio, mudou o percentual para 30% e disse que obrigatoriamente 30% das vagas devem ser preenchidas por um dos gêneros, né? Não é por mulheres. Né? É 30-70, não pode ser menos de 30 para um, nem mais de 70 para o outro. Então, ou seja, pode ser 30% de homens também. Sim. Eu acredito que ainda vai chegar nesse patamar. Né? Eu acredito muito nisso. Então, naquele momento ali, os partidos se obrigaram a ter mulheres. Só que a gente ainda passa por um momento em que as mulheres são chamadas a vir concorrer e a participar exclusivamente porque a lei determina, porque o partido não dá nenhum suporte para que ela participe. A senhora falou sobre isso, eu achei muito interessante isso. Tem que criar um ambiente... O ambiente é um ambiente que ela não está acostumada, que ela não participa. Qualquer pessoa que não participe se sente deslocada. Né? Boa, essa é a palavra, exatamente. E para as mulheres que não participam nunca, que não são chamadas, que só são chamadas quando há necessidade, porque se não tiver a mulher, a vaga do homem também fica fechada. Eu digo, cada mulher dá direito a 2 homens. Né? Porque é 30-60, né? Sim. Então, 2 homens e uma mulher. Sim. Então, se não tiver mulher, o homem não pode concorrer. Só por isso, normalmente, que as mulheres são chamadas. Olha só. Né? E a participação no dia a dia partidário, ela é mínima. Hoje a gente luta para ter uma participação no diretório e na executiva dos partidos, uma participação de 30%. Também porque como a lei eleitoral manda, a gente usou isso para poder participar, senão a gente não ia estar participando também. Né? E isso vai afastando as mulheres, né? Eu acho que a mulher também é muito prática. Cláudia, então... Concordo. Não é? Concordo. Simplifica as coisas, né? É muito, ela vai cortando... Isso e pronto. Caminhos, né? É verdade. E como a política... que nem um lar, que nem cuida da casa, dos filhos, do marido, coisa assim, pronto. Fica enrolando lá e tal, e assim na administração. E olha, resolve. E o que me parece a falta de participação das mulheres na política? Ela olha para a política, primeiro que quem está fora só ouve aquilo que é ruim. Só ouve dizer que política tem sem vergonha, só tem sacanagem. É só coisas ruins. Ela não sabe, ou ela não é estimulada a pensar que a política depende a escola do filho dela, o posto de saúde, né? A questão dos impostos, se ela vai pagar mais no alimento ou menos, tudo isso depende de decisão política. Só que ela está lá, ela só é bombardeada com coisas ruins. Aí convidam ela para participar, o que ela vai dizer? Não. Fica a reflexão, já tinha conversado isso com a deputada, fica a reflexão, então, para as mulheres, mas principalmente para os homens também, para que se crie um ambiente melhor, mais atrativo, convidativo para a política, para as mulheres na política. A gente vai fazer mais um intervalinho, quando o papo é bom, passa voando, mas eu vou voltar, ainda tem mais um bloco com esse bate-papo aqui com a deputada, tá bom? A gente já volta um instante só.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Se você se conectou agora, seja muito bem-vindo. O programa Em Evidência na TV, agora aqui na Masper TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência na política e nos negócios. Quem faz está em evidência. Você pode acompanhar a gente no YouTube e também lá, Revista Em Evidência no Instagram. Estou conversando hoje com a deputada estadual Patrícia Alba, batendo um bate-papo muito bacana, né, sobre os rumos do Estado, sobre soluções, sobre as mulheres na política. A gente está no último bloco, deputada. Vou abrir esse bloco lhe perguntando, após um ano de Procuradora Especial da Mulher, né, quero saber então, já que a gente estava falando sobre as mulheres na política, como é que fica o sentimento depois desse trabalho todo? Trabalhar com a participação das mulheres na política, que foi o que eu vim fazendo durante o mandato no MDB Mulher, e trabalhar com os direitos e a defesa dos direitos das mulheres é extremamente gratificante, é importante e faz parte do nosso papel, né? Eu ainda, quando falava sobre a minha participação na política, que eu comecei lá nos idos da década de 90, eu não tinha mulheres participando e a gente às vezes não percebe. Quando a coisa é normal, a gente não percebe que ela está acontecendo. É assim, sempre foi assim, né? Então, bom, para mim aquilo era natural. Depois, quando a gente começa a ver que a participação das mulheres, seja na política, seja em ambientes de trabalho, enfim, ela é menor e ela é reduzida a alguns tipos de cargos. Mesmo na política, as mulheres participam de algumas situações, né? Elas não participam de todas. As mulheres são excelentes, segundo entendem alguns, para preparar reuniões, para secretariar reuniões e, inclusive, que é uma das coisas mais importantes, que é militar, é fazer voto, é carregar bandeira, é pedir voto, é bater nas casas, é conversar com as pessoas, né? As mulheres são craques nisso. E os políticos, em geral, sabendo disso, trazem as mulheres para fazerem isso. Mas esse não é só o nosso papel. E aqui, enquanto procuradoria, mas eu quero trazer um dado que eu acho bastante importante. Vinha falando da questão do voto, né, que foi há 90 anos. E aí, se a gente faz uma análise histórica, foi a partir do momento que nós tivemos mulheres eleitas para o Congresso Nacional, que foi ali entre a década de 80 e de 90, foi que nós começamos a ter legislação voltada à defesa das mulheres. A Maria da Penha, por exemplo, ela é uma lei extremamente recente. É verdade. Não é? Ela foi a partir de mulheres lá na política, mulheres que sabem o que as mulheres passam e que sabem o que tem que fazer para combater isso. Então, as mulheres sofrem todo tipo de violência a partir de 14 anos atrás, né? As mulheres sofrem violência há muito tempo. Por que só tem agora essa lei? Porque agora tem mulheres participando. Então, essa participação da mulher na política, ela influencia em tudo, né? Ela influencia na vida direta, no dia a dia de outras mulheres que estão passando por certas situações. Então, na Procuradoria, a gente procurou trabalhar em parceria com a segurança pública, porque eu acho que essa é uma das grandes chagas da sociedade, é que mulheres em pleno século XXI ainda apanhem, ainda sejam mortas. Feminicídio. Todos os por índices serem baixaram. mulheres. Feminicídio, infelizmente, aumentou. Ainda continua subindo. E como ela é uma situação que acontece não às vistas e aos olhos da sociedade, ela é muito mais difícil de tu reduzir, de tu minimizar, de tu combater, de tu evitar. E mais cruel também, porque ela acontece lá onde a mulher devia estar protegida, né? E por aquele que devia ser o seu protetor. Então, estas situações todas a Procuradoria procura trabalhar, e aí num trabalho em conjunto, porque assim como tudo é uma engrenagem, não tem como a mulher sair desse sistema de violência se ela não tiver condições de se manter economicamente.
né? Verdade. Se ela não tiver uma profissão, se ela não tiver uma função, enfim, então tudo isso é trabalhado, e isso é papel nosso, é papel de quem está no poder público fazer para que as mulheres consigam conquistar o seu espaço, o espaço que já é delas, mas que elas tenham dignidade de estar lá, estejam lá, e com o apoio de toda a sociedade, né? Como tu disse antes, eu acho que isso é extremamente importante. A gente não tem que falar isso para as mulheres, a gente tem que falar isso para os homens. É verdade. Né? Só para concluir, às vezes, eu entendo isso, nós estamos passando por um momento de transição, né? Mas os homens ainda têm alguns cacuetes que eles não entenderam que as mulheres não querem, não gostam, né? E fica aquela coisa ainda acontecendo, digamos, situações que aconteciam antes que nos prejudicam, né? Como, por exemplo, assim, a bancada feminina embeleza a Assembleia. Interessante isso. Às vezes é de uma maneira inocente, mas por trás ainda está um cacuete. Não é por mal, mas tem que pensar, porque por trás está uma coisa que não cabe mais, né? Exato. Não porque seja maldade. Mas exatamente, mas vamos falar sobre a capacidade profissional que estão fazendo. Porque senão se fala os homens embelezam. Não, né? Ninguém fala isso, nenhum. Né? O deputado embelezou hoje à tarde o plenário lá, ninguém falou isso, né? Claro, o elogio é agradável, não tem problema nenhum. Mas só que isso traz... A senhora tem razão, são cacuetes. E isso traz um problema, porque isso vai incentivando a permanência dessa cultura de que a mulher é bonita. Não tinha uma história de que a mulher era bonita ou inteligente, uma coisa assim? Né? Então, essas coisas elas têm que ser ultrapassadas. Só que eu entendo perfeitamente que isso é cultural e a grande maioria faz sem propósito. Não que não embeleze uma coisa e outra coisa. Esses dias eu estava vendo também uma juíza aposentada falando, eu tive muita ajuda dos homens. Doutora Maria Berenice Dias. Isso, Maria Berenice Dias. Eu não quero tirar aqui, que criar cisânia entre homens e mulheres. Eu acho que todos juntos têm que criar uma sociedade igualitária. Eu achei muito bacana isso. Perfeito. Não é criar grupos, né, entre mulheres. Eu sou fã da Maria Berenice Dias. Ela é uma das grandes expoentes mulheres do nosso estado. Lá de trás. Né? Ela foi a primeira juíza do Rio Grande do Sul, primeira desembargadora do Rio Grande do Sul, e era por concurso. E quando ela foi fazer o concurso, os juízes disseram que iam rodá-la. E como ela passou, porque ela estudou, eles disseram que iam rodar ela na prova oral. E aí ela levou testemunhas e não pôde rodar. Tá aí, olha só, né? Que legal, o enfrentamento. Viu só? A gente tem que pensar nisso, gente. Pense com carinho, sem maldade, sem raiva, sem rancor. Só pense com carinho, né? Para a gente ir mudando, né, mais rápido essas situações. A gente está chegando, infelizmente, no final, mas eu não posso deixar de perguntar também, deputado, os planos, né, para o seu mandato como deputado estadual agora em 2024. A senhora estava falando uma situação que realmente, né? Está falando que eu tenho 8 minutos ainda, então tá bom, já vou falar para a deputada aqui, porque a deputada, ela gosta de falar no tempo ali. A gente está numa situação completamente atípica também, né? Sobre a situação, eu sei que todo mundo tinha um planejamento ali, mas agora vai ter que ter tudo ser revisto. Como é que ficou nessa situação aí, os seus planos aí? Nós vamos ter que repensar tudo, sem dúvida nenhuma, mas as situações, elas... modificam algumas coisas, aquilo que era base permanece, né? O meu mandato, por exemplo, e uma das frentes parlamentares que eu tenho é da primeira infância, né? Que trata bastante, não só do desenvolvimento da criança ali naquele primeiro momento, mas também do autismo e outras deficiências. Ótimo. Que é algo que cada vez aumenta mais. Sim. É uma doença que cada vez aumenta mais, não só no Brasil. Não se falava até bem pouco tempo atrás. Que não se falava, talvez fosse desconhecimento. Também falta de informação. Mas hoje isso é algo do nosso dia a dia, né? E com esta situação de enchente, de tragédia, de pessoas sem casa, de escolas paradas, de retorno à escola, de retorno a uma nova vida, possivelmente, de crianças, enfim, isso vai ter que ser trabalhado mais ainda, né? Não é que mudou o que a gente tinha de planejamento, mas talvez tenha
que ser mais aprofundado ainda do que aquilo que a gente imaginava. Lares inclusive, né, que cuidavam aí, ONGs, ONGs que foram destruídos, inclusive, né, que já tinham esse trabalho. Também, fora isso, né, fora os lugares que prestavam esse serviço que foram destruídos, mas uma criança, e nós sabemos que o autista ele tem os seus rituais. Sim. E se ele perde... Se ele sai de casa. Sai de casa, sai da sua vida, sai de tudo, né? A escola não é mais a mesma, enfim. Então, nós vamos ter que ter um trabalho muito mais aprofundado daqui para frente com relação a esse assunto. Eu acho que é de fundamental importância para a sociedade como um todo e para o futuro, porque estas crianças, eu falo mais nas crianças porque elas é que podem ainda serem ajudadas no sentido de terem as condições necessárias para se desenvolver. Inclusive tem legislação para isso que nem sempre são cumpridas. Tem legislação que nós estávamos até fizemos uma reunião técnica sobre isso para ver como as escolas estavam atuando e nós estávamos planejando, já tem até um trabalho que foi iniciado pelo procurador do Ministério Público, o procurador de contas, né, do Ministério Público de Contas do Tribunal. Ele já estava fazendo um levantamento de como as escolas estão lidando, o que elas têm, se elas estão cumprindo a legislação ou não. Sim, com pessoas para cuidar, né, com questões os especiais. monitores chamava antes, né? Não sei se essa é a palavra ideal, mas enfim, né? Mas enfim, aquelas pessoas que fazem esse cuidado, que tem que né? disponibilizar as escolas, são obrigadas, né? Só que agora esse trabalho ele também sofre uma reviravolta. Talvez não tenha mais, talvez alguns tenham perdido, enfim. Mas esse trabalho vai ter que ser retomado e isso não é só na área da educação, a área da saúde também é importantíssima, né? E isso ele traz um impacto social. Essas crianças crianças de 5 ou 8 anos, daqui a 10 anos vão ter 15, 18 anos, podem entrar num mercado de trabalho, sim, podem estar na sociedade como é aquilo que a gente deseja, realmente incluídos na sociedade, né? Sim. Então, nós temos que trabalhar isso para que eles possam ter uma vida digna também. Acho que esse é o objetivo dos políticos, né, dos agentes políticos como nós somos. E aí tem várias outras situações que eu poderia citar agora, como as barragens do Rio Gravataí. Falo do Rio Gravataí, sim, porque é sim, da minha cidade, sim, de Gravataí. Sim. A gente vinha, e essa situação vem há tempo sendo falada, não é de hoje. Na verdade, o Rio Gravataí ele sofreu uma intervenção. Um desvio. O canal DNOS, né? Ele teve um desvio ali na época, acho que em função dos arrozeiros, sim, enfim, e isso trouxe um prejuízo para o rio. Ele traz um prejuízo seja na época da seca e na época da enchente. Tem que ser revisto, E agora está dando problema. Agora a gente viu a necessidade, só que esse projeto, só no governo do estado, só na FEPAM, ele está parado há anos, ele já existe, né? Não é situação de, não tem projeto ainda, não existe, só tem que fazer andar. Existe, tem que andar. Falando em Gravataí, deixa eu mostrar aqui o esposo, o marido. Estamos aqui na semana do Dia dos Namorados. Olha aqui quem foi capa aqui, Marco Alba. Olha aqui, ó. Também 2 vezes prefeito de Gravataí, né? 2 vezes prefeito de Gravataí. E pré-candidato a prefeito novamente. Pré-candidato a prefeito novamente. Figuraça, meio minuto, estão falando aqui que está acabando. Eu podia ficar conversando aqui, mandar um querido abraço para o meu querido amigo Marco Alba aqui, então, aqui capa da revista Evidência. Patrícia, deputada, muito obrigado pela participação, tá bom? Sempre um prazer, obrigado pela maneira simples, didática de conversar comigo, conversar com quem está nos acompanhando, tá bom? Excelente trabalho, somos parceiros, tá? Eu que agradeço muito, é sempre um prazer estar aqui contigo, Cláudio, e eu gosto sempre de lembrar o amigo Lúcio e o Chico, que fica aqui tirando fotos ótimas de nós. Um prazer estar com vocês. Obrigado, e obrigado a você que está em casa também nos acompanhando, tá bom? Continue com a nossa programação. Grande beijo, até mais.